Olá, hoje vamos direto ao ponto. A relação entre a hipertensão arterial sistêmica, essa pressão alta persistente, e uma mudança importante na estrutura do coração, que é a hipertrofia ventricular esquerda concêntrica. A gente tem aqui um material bem interessante que junta achados de um caso clínico com dados de patologia, para tentar entender melhor essa condição. Nosso objetivo aqui é destrinchar os mecanismos por trás disso, como ela se manifesta e o que a gente observa assim na análise microscópica, né, dessa hipertrofia que a pressão alta causa. Então, começando pela hipertrofia ventricular esquerda, a HVE, concêntrica. O que define isso, né? Basicamente, as paredes do ventrículo esquerdo, o VE, ficam mais grossas de forma uniforme e o espaço lá dentro diminui. Isso foi observado naquele caso de insuficiência cardíaca descompensada aguda que está nas fontes. Exato. E a causa mais comum, disparado, é a hipertensão sistêmica que dura muito tempo, crônica. O coração fica o tempo todo bombeando sangue contra uma resistência muito alta. Para ele conseguir dar conta, ele adiciona fibras musculares em paralelo. É como se ele tivesse engrossando o muro para ter mais força, sabe? Entendi. E essa adaptação inicial, como é que ela evolui para a doença cardíaca hipertensiva? Quer dizer, como essa parede mais grossa começa a trazer problema? O problema é que esse músculo mais grosso ele também fica mais rígido. Ele perde um pouco da capacidade de relaxar e de se encher de sangue adequadamente durante a diástole. Isso que a gente chama de disfunção diastólica. Com o tempo, isso pode levar à insuficiência cardíaca, mas um tipo bem específico, onde a força de contração, a fração de ejeção, ainda está normal ou preservada. É a ICFP. Certo. A bomba contrai com força, mas tem dificuldade para encher. E quais são as consequências disso, então? Bom, essa dificuldade de enchimento acaba aumentando a pressão lá dentro do ventrículo esquerdo. E essa pressão meio que volta para o átrio esquerdo, que está antes dele, né? E aí o átrio pode acabar se dilatando. E o ponto-chave aqui é que essa dilatação do átrio, muitas vezes junto com outras alterações elétricas, aumenta muito a chance de ter fibrilação atrial. Ah, a fibrilação atrial. Exatamente. E aí vira um ciclo meio vicioso, sabe? Porque num coração que já tem essa dificuldade para encher por causa da disfunção diastólica, se ele perde a contração organizada do átrio, que ajuda a empurrar o sangue, como acontece na fibrilação atrial, isso piora e muito o enchimento do ventrículo. E às vezes é justamente isso que faz o paciente descompensar, ter uma crise aguda de insuficiência cardíaca, como provavelmente aconteceu naquele caso clínico que a gente mencionou no início. Faz total sentido essa sequência. Agora, mudando um pouco o foco, se a gente olhar no microscópio, na histopatologia, o que caracteriza essa doença cardíaca hipertensiva? A gente vê bem claro os cardiomiócitos, que são as células musculares do coração, sabe? Eles ficam mais gordos, com um espessamento transversal. E os núcleos dessas células também mudam. Como assim? Eles ficam maiores, mais evidentes e com a coloração mais escura. A gente chama isso de núcleos hipercromáticos. E além do tamanho das células em si, tem mais alguma alteração no tecido? Alguma outra coisa? Tem sim, e é fundamental. A fibrose intersticial. Pensa bem, todo esse aumento da massa muscular exige mais oxigênio, certo? Só que o crescimento dos vasos sanguíneos pode não acompanhar na mesma velocidade. Essa falta relativa de oxigênio pode levar à morte de algumas células e, consequentemente, ao acúmulo de tecido de cicatrização, que é a fibrose, ali entre as fibras musculares. Isso deixa o ventrículo ainda mais rígido. Entendi, é a fibrose piora a rigidez, ok. E só para a gente fixar bem, como a gente pode diferenciar isso, assim, rapidamente, de outras condições que também afetam o músculo cardíaco, tipo... Mais localizado, assimétrico, e as fibras musculares estão meio desorganizadas microscopicamente. Certo. Já na amiloidose cardíaca, o problema principal é um depósito de proteína normal, um material que parece meio rosa e amorfo no microscópio. Isso causa rigidez, uma restrição para o enchimento, não é primariamente o espessamento do músculo como a adaptação à pressão. E condições como estenose mitral ou hipertensão pulmonar, elas entram nessa história? Não diretamente nesse quadro. A estenose mitral ela dificulta a passagem do sangue do átrio para o ventrículo esquerdo, mas não causa uma sobrecarga de pressão no VE que leve a essa hipertrofia concêntrica que a gente está falando. E a hipertensão arterial pulmonar? Essa sobrecarrega o lado direito do coração
Então ela leva à hipertrofia do ventrículo direito, não do esquerdo. Perfeito, acho que ficou bem claro agora. Então, para a gente recapitular os pontos técnicos mais importantes. A mensagem central é essa. A hipertensão sistêmica crônica é uma causa principal de hipertrofia ventricular esquerda concêntrica, ou seja, um espessamento uniforme das paredes do VE com diminuição da cavidade. Isso leva à disfunção diastólica, aquela dificuldade de relaxamento, e pode evoluir para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a ICF-EP. E na análise histopatológica, as marcas registradas são o espessamento dos cardiomiócitos, os núcleos maiores e mais escuros, hipercromáticos, e a presença de fibrose entre células musculares. Exatamente. Por isso, reforçando o ponto final e mais importante, o controle rigoroso da pressão arterial é absolutamente essencial para prevenir toda essa cascata de alterações na estrutura e na função do coração.